Iniciamos agora a gravação. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Andy Ninho, eu sou doutoranda do Instituto de Artes da Unicamp e sou a curadora, faço parte da curadoria dessa exposição que vocês estão participando, junto com a Mayra Freitas, que entrou agora, e a Norma Mobilon. Então, dando prosseguimento à nossa programação do segundo Encontro de Artes Visuais da Unicamp, vamos dar início à roda de conversa com os artistas do Grupo 2, com a participação de Amanda Matos Neves, Ana Lucia Alves, Ingrid Ospina e Isabela De Vita, e o apoio da Maria Hilda. Tem uma pergunta? Eu não estou vendo. Não. Então, a dinâmica da conversa será a seguinte: cada artista terá aproximadamente 10 minutos para conversar sobre o trabalho artístico. Aí vocês vão conversar se fazem parte da graduação, da pós-graduação, quem que é seu orientador no caso da pós, e conversar um pouco sobre o processo de criação das suas obras. E isso será consecutivamente apresentadas as imagens das obras por meio da galeria virtual, que aí eu vou mostrar como ela funciona também um pouco, assim, dando uma introdução dela, e depois disso abriremos para debate. As perguntas devem ser feitas por escrito no chat, e no final da mesa será possível também abrir o microfone para quem quiser fazer perguntas e comentários, ok? Uma coisa que eu vou falar para vocês, aproveitando aqui, é de não se esquecer de preencher a lista de presença, que está, o link está aí, colocado aqui no chat, beleza? Eu vou compartilhar para vocês, então, a galeria virtual. Só um minuto. Estão vendo? Eu não estou vendo vocês. Estamos sim, está tudo okay. certo. Tudo certo. Então, beleza. A galeria virtual é essa aqui, ela pode ser manipulada manualmente, como estou aqui fazendo com o cursor. Vocês vão encontrar o texto que escreveu a Mayra e a Norma, e eu que fiz a parte da expografia e a criação da galeria. Vocês podem explorar ela, e para ver a imagem com detalhes, vocês dão clique. Ok. E aí ela vai aparecer quem que é o artista e tal, a ficha técnica. Vocês podem maximizar, minimizar. No caso dos vídeos, aí vocês vão fazer clique no vídeo e ele vai encaminhar para a plataforma do YouTube. Mas, antes disso, vamos começar, então, com Amanda Matos Neves. Eu vou mostrar aqui Amanda Matos Neves com a obra Lembranças de Mar. É isso, né? Isso. Beleza, então tem a palavra, Amanda, e bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente, tudo bem? Que nem a Anny falou, eu sou a Amanda, eu sou graduanda do Programa de Artes Visuais da Unicamp, eu faço bacharelado e licenciatura, e acho que muito da minha graduação ela tem se centrado numa pesquisa integrada entre a arte e educação e a pesquisa poética, né? Então, muito do que eu faço, muito do que eu penso, eu tento sempre trazer em diálogo entre essas duas esferas, que às vezes são separadas, né? Mas não tem por que serem separadas, porque você educar também é um processo criativo, né? E não tem como você ter a sua persona de professor e sua persona de artista em duas esferas diferentes. São duas coisas que se entremeiam. E o que isso tem a ver com essa série que está exposta, né? É uma série que começou quando eu achei um potinho de geleia cheio de conchas de praia, assim, que eu coletei ao longo da minha vida, em idas à praia, muitas na infância, né? E quando eu olhei, eu tô meio resfriada. Quando eu olhei essas conchas, eu fiquei impressionada, porque eu tinha completamente esquecido
da existência delas e foi num processo de mudança de casa que eu desenterrei. Então, eu fiquei pensando muito em como esses objetos, né, essas materialidades, elas representam um arquivo de quem a gente é, da nossa trajetória, de onde a gente passa, o que afeta a gente. E eu comecei a pintar elas. A primeira pintura da série é essa em amarelo, que está mais à esquerda, eu acho. Não, na outra ponta. Que foi um processo de pintura de observação, pensando também em me reaproximar da pintura a óleo, que era uma coisa que eu não fazia faz tempos. E foi uma questão bem representativa e pensando em representar o que me encantava esteticamente nessa concha, né? Os volumes, as sombras, a forma. Só que, posteriormente, eu comecei a pensar nas relações que a própria concha carrega, semânticas. Então, a concha ela é um esconderijo, ela é um abrigo para um outro ser. E ela está escondida assim no fundo do mar, da água. E não é uma coisa que é para você pegar da praia, né? Então, ela é uma lembrança material para gente, só que em outro contexto ela é uma coisa completamente diferente. Ela é um abrigo, ela é um esconderijo. Ela tá lá para não ser encontrada. E foi pensando nisso que eu comecei a tecer essas relações de camuflagem entre figura, fundo e forma, enquanto eu fazia essas pinturas. E ao longo dessa exploração, assim, eu comecei a pensar que a concha, ela tem muito um sentido também para a gente na cultura ocidental de feminilidade, fertilidade, sensualidade. E como que essas questões também estão permeadas dentro de um símbolo só e que pode ser tão plural no imaginário das pessoas. Então eu comecei a pintar pensando nisso tudo e pensando também na infância e como que a gente se apega a esses objetos, como a gente se encontra neles, né? E aí que vem também o título da lembrança de mar, que lembrança pode ser tanto uma questão material quanto simbólica. Então, é uma série que tem um apego muito forte para mim, tem uma questão autobiográfica implícita, bem nas entrelinhas, e tem muito a ver com o trabalho que eu faço enquanto educadora, pensando nas trajetórias dos alunos, pensando em potencializar os afetos deles, pensando em trazer esses caminhos como potência artística também. É uma série que está se desenvolvendo ainda, se desdobrando em outros trabalhos. Eu estou bem resfriada, mas Tranquilo. são essas questões que apareceram muito para mim. E é muito importante ver elas assim expostas, porque elas tecem relações com o que está em volta também. Elas são bem pequenas, 18 por 15 centímetros, então para você olhar você tem que se aproximar delas, realmente. Então você tece uma outra relação de intimidade também, nessa questão de observação, interação com elas. E essa proximidade que você tem que ter com o trabalho também é uma outra questão muito cara para mim, porque você, mesmo que seja um retângulo pequeno, né, você acaba sendo convidado a se aproximar, a chegar mais perto, a olhar o que está falando para você nesse trabalho também. E acho que são essas as questões mais importantes para mim dentro dessa série.
e pensando que ela é completamente processual, né? Sim. É um pouco disso. Obrigada. Ok. Ok, Amanda, obrigada pela sua intervenção. A gente vai continuar, vou chamando os artistas, e aí no final a gente já começa a fazer o debate, lê as perguntas e os comentários, ok? Agora vamos com Ana Lúcia, ou Ana Lucia, me perdoa, Alves, com o vídeo performance 73 centímetros coluna. Então vamos lá. Esse aqui, eu vou rodar ele. Ok, então, esse vídeo ele está restringido pela idade, né? Então, vou ir direto no YouTube. Eu vou parar aqui e compartilhar a tela do Art Steps e vou compartilhar o YouTube. Ok? Ok, Ana Lúcia, ou é Ana Lucia? Tanto faz, do jeito Tanto que você achar melhor, tá bom. Tá bom, então, Ana Lúcia. Ana Lúcia, eu te recomendo depois, você faça a configuração lá no YouTube e deixa aberto, não deixa com aquela restrição para que as pessoas que ingressarem na galeria possam observar o seu vídeo, senão ele vai ficar assim. Às vezes a pessoa vê e já não vai direto no YouTube, né? Combinado. Eu vou compartilhar aqui de novo o Art Steps, que é a galeria, e aí você tem a palavra, ok? Tá bom, obrigada. Imagina. Boa tarde. Esse vídeo eu fiz ele, foi no segundo semestre do primeiro ano da pandemia, então foi segundo semestre de 2020. E até hoje eu consigo pensar algumas coisas de onde surgiram essas imagens e tudo mais, mas eu acho que eu posso falar muito mais do meu processo, porque são coisas que vão aparecendo de acordo com os materiais, com a minha vontade de imaginar cenas também. Nesse período. Ah, eu não falei, né, de onde eu tô. Eu, eu tô na pós, no mestrado em artes visuais, mas eu tô fazendo um mestrado teórico como artista, eu escolhi isso aqui. Eu fiz a minha graduação também na Unicamp, no Instituto de Artes, sou graduada em artes visuais e também sou arte educadora. E eu tenho investigado principalmente a relação entre corpo, performance e ritual. E no meu caso, sobretudo em relação aos sagrados afro-brasileiros, que é onde eu me encontro, né? Ainda que como pessoa branca, eu tenho esses atravessamentos como filha de santo. Então, esses elementos que vão surgindo nos meus trabalhos, eles têm muito a ver com o meu cotidiano, a minha relação de afeto com o que eu vejo no mundo.
no primeiro semestre de 2020, eu ainda estava morando em outra casa. Me mudei muito durante a pandemia. Isso acaba aparecendo nos meus trabalhos também. Essa questão das rachaduras, né? De morada. Eu relaciono a coluna com isso também. E tem um trecho que aparece um pedaço, né? Um ninho de marimbondo. Nessa casa que eu morava tinha um ninho enorme na entrada do meu quarto. Eu tive que aprender a conviver com ele por um tempo, porque era aquela coisa, né? Não podia ninguém entrar em casa, ninguém podia sair. Então tava lá o ninho. E todas essas coisas vão entrando na minha cabeça e fazendo parte da minha imaginação, da minha forma de me relacionar com o mundo. Nesse período eu tinha acabado de... Eu estava terminando a minha iniciação científica, que era sobre Ana Mendieta, então tem uma influência muito grande dela também nos meus trabalhos. E eu acho que é isso, não tem muito o que explicar, sabe? Nesse sentido. Porque até a forma como eu vou editando os vídeos é uma... Eu sinto que eu estou desenhando, sabe? Ou quem sabe pintando, porque eu não organizo exatamente um roteiro do vídeo que eu vou fazer. As imagens vão se encontrando. Eu vou colocando esses sons também. Nesse caso é um som de fogueira, que eu gravei também durante esse momento do isolamento. Acho que são muitas memórias, até difíceis de acessar, né? Faço essa relação com a coluna, porque na minha família tem... Todas as mulheres têm uma questão de... Enfim, tanto por conta do trabalho doméstico, né? Mas tem uma questão genética com a coluna, então essa parte que aparece na capa do vídeo é um lugar da minha coluna que é onde as mulheres têm esse machucado e vai aumentando conforme a vida, né? Vai acontecendo. O facão também é muito importante. Enfim, são esses elementos. Eu não sei muito falar sobre o meu trabalho. Acho que é muito mais fácil falar sobre o trabalho dos outros, né? Acho que é Não, uma... mas está falando do seu processo criativo, e é isso que a gente está aqui. E dá para acompanhar no seu vídeo também, dos elementos que Sim, você fala, essa questão. Mas aí a gente, no final, conversa assim, é e isso aí. também damos abertura aí para as pessoas perguntarem, se quiserem aprofundar algo mais, né? É isso. Agradeço, viu? A gente que agradece. Então, vamos seguir. Ingrid, deixa eu ver, Ingrid Ospina tem uma gravura chamada Fragmentos da série Destino de um Nome Comum. É, Ok, espera só. Deixa eu ver aqui. bom, gente, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mais uma vez, vocês vão escutar 4 saludações de bom dia, boa tarde e tudo mais, mas tudo bem. Esse aqui é fragmentos da série de um homem, Destino de um Homem Comum. E esse aqui é só um fragmentinho de uma gravura gigante, tem de 2 metros. Ah, não. Chega a ter 1,50 por 1,70. E, bom, estou terminando mestrado com a professora Olivares. Bom, minhas questões sempre foram muito relacionadas com a morte. No começo do mestrado, tinha muitas perguntas que estavam relacionadas com a morte, mas para mim a morte, nesse momento, quando eu comecei o mestrado, era como uma passagem, um lugar onde você caía, mesmo que pensando assim como um sonho eterno, uma coisa do tipo, muito, muito zen, muito tranquilo, não era uma morte assim, trágica. Mas me preocupava muito a questão, era muito mais atmosférico, muito mais de paisagem. E ali começou o corpo a ter uma relação muito importante para mim, o corpo, a matéria, o corpo morto. Qual que era a minha relação com esse corpo morto? E aí, falando com a Lucy,
numa das conversas que a gente teve, eu falava, tá me incomodando. Eu sempre, no meu processo criativo, eu sou uma pessoa que acorda um dia incomodada. Como se eu acordo e esse dia tudo que eu fiz, nada está funcionando, isso aqui não é mesmo assim, e é mais uma sensação, né? Aí eu estava naquele dia de drama que todos nós temos, aí eu falei para Luiz, não, aqui não está funcionando, o que a gente faz? Aí a gente começou a conversar, e lembramos, as duas tínhamos ido, lógico, em temporalidades diferentes, a um campo de concentração, que fica aí perto de Weimar, na Alemanha. Buchenwald é o nome do campo de concentração, e lá tinha uma imagem, e na conversa surgiu aquela imagem, foi muito mágico, assim, porque a Luísa lembrava daquela imagem, eu também lembrava, era uma imagem muito potente, que era simplesmente um caminhão, simplesmente ótimo, porque era um caminhão cheio de corpos. Você não podia entender assim, era uma imagem muito impactante, porque você, para mim, era como que pode caber tanto corpo num caminhão, né? E aí os corpos faziam uma montanha, então era, para mim, quando a gente falou da mesma imagem, eu descrevi a imagem para a Luísa, ela falou, eu lembro, e aí a gente começou a reconstruir mesmo que da memória aquela imagem. Então, o que eu fiz foi desenhar essa imagem bem da memória. Lógico, eu fui atrás depois da imagem, não é essa que a gente está vendo. Aqui a gente está vendo só um fragmento daquela grande imagem, né? E naquela imagem, então, eu fiz o desenho, né? Fiz a gravura, mas aí era isso, né? Era uma montanha e você conseguia ver os corpos, mas era muito corpo, muita paisagem. E aí eu comecei a fazer um zoomzinho, e esse só um fragmento daquela grande imagem de corpos. Mas quando você vai fazendo o zoom, vai aparecendo o pé, vai aparecendo cabeça, vai aparecendo mão. E aí a morte deixa de ser uma morte coletiva para ser uma morte meio que individual. E aí, meio que isso fez muito sentido para mim, porque querendo ou não, e a Andy pode depois falar que não, que eu estou errada, mas a gente vindo de um contexto Por quê? colombiano, vai ali. Porque a gente vindo de um contexto colombiano, querendo ou não, a gente se acostuma muito com a ideia da morte. E é muito triste isso, porque a gente, assim, nós crescemos lá sabendo que se são 100 mortos, chega um ponto de você falar, mas foi pouco. Mas 100 mortos não é pouco, não é pouca coisa, são 100 vidas que foram tiradas. Mas para a gente tem que fazer aquele exercício de afastamento, porque dói muito, né? E se você vê todo dia essa repetição, você tem que criar costra, cáscara lá em volta para que isso não te afete. Então, eu acho que esse processo meu de pegar aquele caminhão de corpos e ir me aproximando foi aquele processo de ir me aproximando com aquela realidade que para mim não era muito consciente. Eu estou falando isso hoje aqui, depois de 4 anos de mestrado, que parece um doutorado, porque chegou a pandemia, está no meio, e a gente está aqui hoje. Mas, lógico, isso aqui não veio assim à tona, isso foi um processo de pensamento que a gente está procurando aqui. Então, aí, eu vi que aquele me aproximar, trazia identidade para esse corpo, trazia identidade para aquela morte. Tem um documentário que o nome dele é Nostalgia da Luz, em espanhol seria Nostalgia de la Luz, se para alguém interessasse em algum momento. E é um documentário das mulheres chilenas que caminham pelo Atacama, porque na ditadura chilena, no tempo de Pinochet, todas as pessoas que foram mortas, torturadas, muitos desses corpos foram largados lá, no deserto do Atacama, e as mulheres iam e caminhavam, para procurar os ossos e os restos daquelas pessoas, né? E eu lembrei, assim, fiz uma conexão, porque naquelas histórias, quando você escuta os depoimentos das pessoas,
Tinha um que me marcou particularmente, porque ela falava assim: meu marido saiu inteiro da casa. Eu não quero uma parte, eu não quero uma mão, eu não quero um pé. Eu quero ele como íntegro, né? É uma unidade. Então, quando a gente vai fazendo esse afastamento, esse acercamento daquela imagem, a gente vai conseguindo ver que aquela mão não é só uma mão, não é só um morto mais, sino que aquela mão tinha um nome, né? Podia ser Pedro, João, sei lá. E aí que começa a ser muito mais empática a obra. A gente está vendo só um fragmento, então, lógico, eu poderia falar muito dessa aqui, mas querendo ou não, esses fragmentos não é só de uma história colombiana, nem chilena, né? Infelizmente, é a história da Alemanha, da Argentina, do Brasil. Então, a gente, quando eu mostro, às vezes, meus gravados, as pessoas falam, mas você teve alguma história, assim, um pouco trágica? Alguém desapareceu da sua família? Não, não é uma história pessoal, tipo, da minha família. É uma história, um exercício para eu me conectar com a dor dos outros. Porque a morte, para mim, não pode ser um lugar comum. Pode ser um destino comum, tudo bem, a gente vai morrer um dia. Mas não pode ser um lugar comum como pensamento nem na vida, no dia a dia. Tá bom? Então eu acho que não vou falar mais porque eu me estendi muito. Obrigada. Não, não se sentiu. Obrigada pela tua intervenção. No final, a gente pode conversar mais também. Teremos um tempinho aí para conversar mesmo. E seguimos então com Isabela de Vita, que fala. E o trabalho chama Menarca, né? É isso? Vou procurar seu trabalho, tá? Vamos dar o meu trabalho está bem no finalzinho. Vamos dar o passeio na galeria aqui. Achamos ele. Então, é isso. Isabela? Bom, primeiro, muito obrigada por esse espaço, pela oportunidade de participar dessa exposição. Eu tive a oportunidade de participar da exposição do ano passado também, então eu fiquei muito feliz de participar desse ano também. Vou me apresentar aqui rapidinho para depois falar do meu trabalho. Meu nome é Isabela Jarra, eu tenho 22 anos, estou no meu último ano da graduação em Artes Visuais pela Unicamp, faço bacharelado e licenciatura. E esse trabalho que eu estou apresentando aqui na exposição do segundo EAV, ele fez parte do meu processo na disciplina de gravura 2 na faculdade. Eu nunca tinha mexido com gravura em metal, que é do que é feito esse trabalho, e eu fiquei apaixonada. Eu achei o processo muito interessante, foi uma pesquisa que eu realmente quis me aprofundar durante a disciplina, e assim, eu tenho uma relação com o meu processo criativo que eu fico muito inquieta. Surge uma ideia na minha cabeça e eu quero fazer aquilo e ninguém vai me tirar aquilo. Então, num certo dia, eu pensei, e se eu fizer isso? Que é o que vocês estão vendo agora, né? E foi o que eu fiz nessa disciplina. Eu decidi fazer essas 3 gravuras em metal. E o nome desse projeto, que na verdade ele é um projeto, né? Ele não é um tríptico. Eu quis dar o nome de Menarca, que para quem não sabe, essa palavra como a gente descreve a primeira menstruação, né? Então, a primeira vez que você menstrua é chamada de menarca. Por que o projeto se chama Menarca? Porque, primeiro, isso vem muito de uma experiência pessoal minha, quando eu tive a minha primeira menstruação, e até antes, porque eu vivia apavorada, achava que o meu corpo ia mudar abruptamente quando eu tivesse minha primeira menstruação. Eu via relatos de amigas, de primas, lia muita revista adolescente,
na época que eu estava descobrindo sobre corpo, sobre sexualidade, e muitas dessas revistas adolescentes falam sobre menstruação, sobre sexualidade também, de uma forma geral. E eu estava com todo esse plano de fundo na minha cabeça quando eu fiz essas gravuras. E a Menarca foi um episódio na minha vida que teve um grande impacto, mas pensando para além da minha experiência pessoal, eu estou pensando também na experiência das outras mulheres que eu conheço, porque a gente acaba passando por experiências um pouquinho parecidas. Então, quando a gente usa o absorvente pela primeira vez, quando os nossos seios começam a crescer, quando começa a crescer pelo no nosso corpo, tudo isso é uma mudança física. Mas também tem uma mudança simbólica, porque eu sinto que a sociedade, no geral, começa a olhar para essa menina de um jeito diferente. Então, nessas 3 gravuras que a gente está vendo, 2 delas são um díptico, né? Então, são essas 2 roupas íntimas. A do canto direito, o nome dela é Meu Primeiro Sutiã. Por que Meu Primeiro Sutiã? Eu lembro exatamente como era o meu primeiro conjuntinho de calcinha e sutiã. Eu comecei a usar roupa íntima nos seios quando eu tinha, sei lá, 8 ou 9 anos, e era das meninas superpoderosas. Então, Então, a gente vê essas roupas íntimas que são feitas para atrair esse público mais jovem mesmo. E a gravura que está no meio das 3, o nome dela é Meu Segundo Sutiã, que foi quando eu comecei a crescer, meus peitos começaram a crescer, a gente começa a ter uma outra relação com o nosso corpo, as roupas íntimas começam a mudar, elas deixam de ser confortáveis e elas passam a ser mais sensuais. Então, o que eu estou querendo fazer nesse projeto é falar sobre as mudanças do corpo feminino, mas de uma maneira mais simbólica, né? Porque essas mudanças acontecem no corpo, né? Isso é natural, faz parte do nosso corpo, só que começam a surgir estigmas em cima do nosso corpo, da nossa vivência, e espera-se que a gente tenha um outro comportamento quando a gente vira mocinha, né? Que é assim que falam, que quando a gente vira mocinha, a gente passa a ser bombardeada com informações sobre como se proteger na hora do sexo, como usar absorvente, o que é anticoncepcional, formas de se proteger na hora do sexo. Então, a gente acaba sendo bombardeada de informações e não vejo isso acontecer com o sexo masculino. Eu vejo que tem essa disputa entre o sexo feminino e o sexo masculino. São relações distintas, né, entre os corpos, e a gravura da esquerda, das 3, para mim ela é muito simbólica nesse sentido, porque o nome dela é tampão. Eu dei o nome dessa gravura como tampão, porque é uma das formas que a gente chama o absorvente interno. O que é um tampão, gente? É uma tampa para tampar algum buraco. O que isso significa? Que a gente tem um buraco que precisa ser tampado, é isso? Eu estou querendo fazer um jogo nessas minhas gravuras. Eu quero fazer um jogo de palavras também. Eu não sei como vocês chamam, né, absorvente interno, mas eu costumo chamar de OB, que é uma das marcas mais famosas do mundo. A gente chama tampão também. Ah, sim. Então, e assim, eu não sei se vocês já usaram, mas absorvente interno dói, incha, traz vários problemas de saúde também, se você ficar muito tempo usando. Então, para mim, o absorvente interno é um dispositivo que não faz muito sentido. Ele não é confortável, ele pode trazer problemas de saúde. E por que a gente continua usando? A gente tem outras alternativas, né? A gente tem o absorvente externo, a gente tem coletor menstrual, que são novas tecnologias que foram surgindo ao longo do tempo. Mas muitas pessoas ainda usam o absorvente interno. E eu acho isso um pouco bizarro, para ser sincera. Porque não é muito confortável, dói. Enfim, tive péssimas experiências com absorvente interno. E a escolha da cor rosa nessas gravuras não é à toa, né? Porque é uma cor que parece uma maldição
parece que acompanha a gente por todos os lugares que a gente vai. Muitas campanhas publicitárias do governo, ou não precisa ser do governo também, se utilizam das cores em tons de rosa, tons de lilás, que são cores que falam que são cores femininas. Então, para mim, essa cor rosa ela é uma grande maldição, assim, que cerceia o corpo feminino. E não sei se eu estourei o tempo, porque eu costumo falar demais, mas eu gosto bastante de falar sobre o meu trabalho, porque eu não tenho muitas oportunidades para me abrir com o espectador, então já faço esse adendo, né, que é muito importante a gente falar, ter esse espaço para falar sobre os trabalhos, sobre o nosso processo. O que eu falei antes, assim, o meu processo começa com uma inquietação, eu quero fazer aquilo e pronto. Eu não sou muito de anotar o que eu vou fazer. Tem artista que gosta, né, dessa coisa mais processual mesmo, né, de entender a arte como processo. Eu vejo muito o meu trabalho já finalizado na minha cabeça e eu trabalho até chegar nesse resultado. Claro que expectativa e realidade, né? Muita coisa muda do começo para o fim do projeto. Mas é muito legal essa descoberta também, no meio do processo, de saber que nem tudo vai ficar do jeito que a gente estava pensando, né? Mas acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. E muito obrigada. Pode cair fora. Obrigada, gente. Obrigada a todas pelas intervenções. E agora eu queria passar para as questões, se alguém aqui quer fazer alguma pergunta para um artista em específico, algum comentário. Tem uma pergunta ali que a Andrea fez, se meu trabalho está feito em serigrafia. Eu esqueci de falar isso. Não é uma serigrafia. Assim, não sei qual das montanhas mortas você fez, porque já trabalhei bastante com a imagem, mas tem uma que é uma Little Waterless, que é metal mesmo, e tem outra que é litografia de pedra mesmo, bem na maneira clássica da litografia. Sim, não tinha visto. Bom, tem alguns comentários também, mas beleza. Então, Amanda, ok, Mayra. Vai lá, Mayra, pergunta. Não, desculpa, Andy, vai lá, eu falo depois. Não, é porque eu fiquei pensando no trabalho da Amanda sobre as conchas, Amanda Matos, e chamou muito a minha atenção, deixa eu até aqui, que ela usa as quatro imagens, né? E tem as três cores que são quentes, aí tem essa em específico que ela pintou de azul, né? Cor frio. Aí eu queria perguntar para ela se isso significa alguma coisa, é um acaso, o que tem a ver essa decisão aí com a cor nas suas pinturas? A cor, ela aparece para mim muito durante o processo, então acho que um pouco diferente da Isa, o meu trabalho ele vem como uma inquietação assim que fica na boca do estômago e eu não sei como ele vai se desenvolver. Eu pensei, quero pintar essa concha. Aí eu peguei a tinta e comecei a pintar e eu ia de acordo com o que eu achava que era certo no momento. Então, as duas que estão à direita, elas têm mais uma questão de tentar trazer um pouco de tons de pele, né, pensando no corpo. E essa azul, ela é muito específica, né, nesse conjunto, pensando que ela se destaca completamente. Sim. Mas eu gosto desse destaque porque ele traz uma outra questão de dimensão, de fundo, de volume. É uma questão mais de composição, então. Mais da composição. Ah, ok. É porque realmente, né, eu fiquei pensando nisso, porque ela decidiu três, assim,
com essas cores, né, partindo do amarelo, indo ao laranja, cores terrosos, digamos assim, e aí Vênus azul, só ela. Então, não sabia se tinha algum significado, assim. Mas é isso, obrigada. O Cássius quer conversar? Pode falar, Cássius. Olá, Cássius, pode falar, Cássius. Cássius? Agora tá me ouvindo? Agora estamos. Eu só como representante do gênero masculino aqui no grupo, depois que eu olhei, eu achei isso bem interessante também. Mas eu gostei muito dos trabalhos, é mais um comentário do que uma pergunta, porque eu fui observando ouvindo cada fala e cada trabalho, já tinha visto, mas depois da fala de todas as artistas e como eles se conectam, né? Eu achei isso incrível, assim, porque essa coisa da concha como um casulo, aí depois tem o vídeo da Ana, do corpo dela se expandindo, se fechando, né? Aí depois tem a questão daquela linha fina que para mim também pode corresponder um sangue, e tem essa coisa do trabalho da Isabela também, que corresponde, e tem essa coisa da vida e da morte, enfim, eu acho que todos se conectam de uma maneira bacana, assim, as falas, eu acho que dá para fazer até um trabalho conjunto, assim, que ficaria bem bacana a esse respeito. Mas eu fiquei curioso, principalmente no trabalho da Ana, que isso também perpassa pelo meu trabalho, um pouco dessa questão do ritual, né? Que eu gostei bastante do vídeo também. E, e o vídeo eu me senti como se fosse um ritual também. Eu queria saber um pouco mais de como o ritual interfere no trabalho dela, entendeu? Nessas composições, eu sei que são composições, como ela mesma falou, que são fragmentadas, mas eu acredito que tem muito sentido, né? O vídeo tem muito sentido em termos de narrativa e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Olha, eu agradeço a pergunta. Eu estava tentando elaborar isso, mas é um pouco difícil para mim. Acho que eu não reflito e não converso muito sobre o meu trabalho o suficiente para isso. Mas eu percebo e eu sinto que quando eu pego para trabalhar com o corpo, geralmente eu tô com uma necessidade muito grande de movimentar alguma coisa dentro de mim, sabe? E o ritual não é nada mais, nada menos do que isso, né? Movimentar energia, movimentar alguma coisa, transformar. Quando a gente fala de fazer macumba, a gente está fazendo isso, a gente está transformando alguma coisa em outra coisa. Então, transformar um espelho no céu, aquela parte que tem a mão passando, tem uma linha no chão, é um espelho voltado para o céu. Transformar minha coluna em uma linha, levar essa linha para vários lugares. É uma forma que eu tenho de pensar sobre questões emocionais, coisas que estão acontecendo comigo mesma, sabe? Talvez por isso seja um pouco difícil de falar sobre também. Às vezes a gente não quer acessar tudo, né? E acho que a ligação com o ritual, eu tenho pensado muito sobre isso, porque no máximo é algo mais metafórico, né? Então eu estou pegando materiais que eu acabo usando em outros tipos de rituais e tal, mas eu estou criando algo meu, algo íntimo, acho que é isso, né? Que acaba se transformando, não é um ritual de umbanda, né? E não é algo que eu pretendo fazer com o meu trabalho, porque eu vejo também como muitos artistas que a escolha deles, do sagrado deles é afro-brasileira, eles estão trabalhando essas visualidades, esses materiais para pensar em ancestralidade, em colonialidade,
E é um lugar que não me cabe também, né? Como uma pessoa branca, de colocar. Então, tem outros caminhos que estão acontecendo. Será que isso respondeu ou te confundiu mais? Não, eu acho que é isso mesmo. É a energia, né? Que ritual, como você falou, é energia. Eu também acredito muito nisso. Então, ele se transforma e trazer isso para o teu íntimo é muito bacana. Eu gostei. Parabéns. Sim, Obrigada. realmente no corpo é onde tudo acontece, né? Como fala a Marina. Então, realmente, trabalhar com o corpo traz muitas questões. E isso a gente vê no trabalho no geral, né? Na galeria, nas exposições, nos trabalhos com os corpos, essas questões não só do feminino, mas questões que trazem temas que são fortes, mas que às vezes a gente, como falou Ingrid, evita, né? Questões da morte, questões da memória, que às vezes é até difícil falar, e, enfim, é todo processual mesmo, né? Então, também não é fácil falar do nosso trabalho, como fala você, Ana, mas é importante também ter essa oportunidade e essa reflexão para nós e para o espectador, né? Então, eu acho, estou gostando de vocês conversar. Mayra, tem a palavra. Mayra, pode falar. Seu áudio. Desculpa, estou falando com o áudio fechado. Ai, perdão, eu não vi. Já, pode falar. Obrigada. Não, eu estava aqui pensando nessa fala da Ana Lúcia sobre esse ritual que não está racionalmente processado, né? Porque eu entendo que o fazer artístico é justamente uma erupção que a gente tenta sistematizar, mas é um sistematizar muitas vezes do depois, né? Mesmo quando a gente entra para executar uma obra sabendo o que a gente quer da imagem, e isso no vídeo é muito complicado, né? Porque o vídeo é sempre uma sequência, a montagem está aí, a edição, enfim. Mesmo quando a gente entra sabendo o que a gente quer, o processo muitas vezes revela outras coisas, né? E então eu super entendo assim, esse lugar que você fala e eu já te vi falando sobre a produção de muita gente, eu sei que você tem uma habilidade analítica imensa, mas é isso, falar do nosso processo de criação de imagens passa por lugares muito mais abstratos, subjetivos, né? Gostei de você ter falado do espelho, que eu estava na dúvida se era um vidro que você tinha, ou se era um espelho, e, enfim, é um espelho muito limpo. Você conseguiu uma imagem muito cristalina ali, e eu acho muito bonito esse lugar, né, da coluna, que aí você traz esse elemento, né, biográfico da tua família, que também é um trabalho sobre a sua ancestralidade, porque a ancestralidade não é só uma afro-ancestralidade, né, você tem uma ancestralidade, você carrega essa marca no teu corpo, e buscar essas outras estruturas que por vezes podem ruir, né, que estão nas habitações, que estão nos espaços, e essa relação do corpo com os espaços. E aí eu queria dizer para você, Ana Lúcia, e para a Amanda, que os trabalhos de vocês me levaram a um lugar de música. Geralmente, quando eu estou olhando produções e pensando, eu sempre encontro alguma canção que me ajuda a pensar. E no caso da Amanda, não sei se você conhece, Amanda, uma música belíssima da Jussara Marçal, que se chama Lembranças que Guardei, está no álbum Delta Estácio Plus, e tem muito esse lugar, né, porque você fala de encontrar esse pote de geleia, eu também tenho um pote de geleia cheio de conchas, né, esse lugar que é um tanto corriqueiro, né, em algumas vivências de pessoas que guardam objetos, tipo pedaços de azulejo, e eles ganham lugares, né. Enfim, me lembrou essa música, então eu queria te deixar esse presente dessa canção, porque eu acho que ela ajuda a gente a pensar. E a Ana Lúcia, o que se cala do Douglas Germano, né, esse lugar do tris, né, porque a coluna ela é estrutura, mas ela é um espaço entre a carne, né, que está ali. E aí queria dizer desse lugar de mulher cis, talvez uma provocação um pouco mesmo, porque tiveram duas colocações desse lugar do feminino, né, dessa feminilidade, tanto no trabalho das conchas, quanto no trabalho desses símbolos, né, do corpo que menstrua, né, desse corpo, enfim, entendido como
como sinônimo de feminilidade. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Eu entendo que são produções que, de alguma maneira, alcançam um debate feminista sobre o corpo, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar também que não são só corpos femininos que têm útero, que vão passar pelo processo da menarca, né? Homens trans menstruam, e claro que a gente está falando aí de processos que partem de vivências particulares, né? Mas, por exemplo, o OB, eu também acho desgracento, de desconfortável, mas a minha tia, ela usa OB desde que ela menstruou pela primeira vez, ela acha a coisa mais confortável do mundo, sendo uma mulher cis também, né? Então, assim, a experiência dela com esse objeto não é a minha, que pode não ser a sua. Então, da gente ter algum cuidado, assim, no tratamento dessas determinadas categorias, assim, né, de feminino, masculino, pensar o sexo, o corpo e o que é gênero. E aí eu digo como uma provocação mesmo, porque é muito difícil a gente deslocar da nossa experiência de feminino e ampliar quando a gente está fazendo uma produção que parte de um lugar autobiográfico. É um desafio. Né? Mas a partir do momento que toda imagem ela pode se constituir enquanto uma imagem política, se a gente quer uma imagem política que fale de um feminismo que seja para todas, aí eu acho que a gente precisa ter algum cuidado nesse tratamento que está na fala, não está na obra em si, porque se a gente fosse se dedicar a construir um artigo sobre essas produções, seria totalmente possível fazer uma defesa dessas produções como produções transfeministas, se for o caso, entendeu? Dá para a gente fazer essa leitura. Mas aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. E, de fato, o Cassius falou, né, dessas produções que, de alguma maneira, se aproximam. Eu acho que essa foi uma exposição que, no todo, assim, tinham caminhos, tinham conexões, tinham linhas, né? Por isso esse título também, né? Gestos, pontes, porque a gente sabe que partem de lugares muito distintos, mas é totalmente possível fazer uma leitura conectando essas produções, e isso eu acho muito revelador, né? Talvez até mesmo de um certo momento que a gente vive, onde a gente está precisando respirar um pouco, né? E eu acho que muitas dessas imagens, elas têm esse gesto, assim, né? De se jogar para o outro, de colocar algo de si para o mundo de uma forma bastante generosa. Então, eu queria parabenizar, não pude estar na conversa de ontem, mas parabenizar todas as artistas e os artistas que estão na exposição, porque realmente eu vi muitos gestos, assim, de entrega, e era um pouco isso, mas eu não falei demais, desculpa, vou encerrar aqui. Obrigada, Mayra. Realmente, eu concordo com o que você falou sobre o trabalho da Isabela, né, da lingerie. Eu também estava pensando nisso, de como é tão complexo a gente trabalhar desde o autobiográfico, sem entrar em questões que possam, até às vezes, ofender, outras vezes não concordar, né? Eu, no caso, na copa menstrual, para mim, foi horrível, eu não consegui, eu tenho problemas também com o útero. Então, às vezes a gente concorda ou discorda, mas acho que também isso é legal, trazer essas questões e trazer como falar, trazer essas questões mesmo para a gente pensar um pouco, e é um processo, né? É um trabalho que é processual, então concordo mesmo. Que mais eu falo para você? Deixa eu ver. A Isabela aqui tinha feito uma pergunta para a Amanda, mas ela já respondeu. Não sei se todos leram. Hilda. Ok, Hilda, vai. Então, tem várias coisinhas, né, que eu fui anotando, mas primeiro eu queria falar para a Ana e para a Amanda do áudio também, a questão do áudio. Ontem eu falei pro Cassius, né, eu não sei se é um momento meu, assim, que eu tô também muito ligada no áudio, e como ele entra, né, para compor imagem e tal. No vídeo eu fiquei tentando adivinhar, tipo, ontem eu fiquei tentando adivinhar o do Cassius também, como que ele fez, tal, né, que som que é esse, ele produziu, ele pegou em banco e tal. E da Ana eu fiquei assim, parece fogo, parece pipoca estourando, parece plástico bolha. E é muito engraçado porque essa ambiguidade do som me levou para muitos lugares, e tem muito a ver com isso que você fala, né? É o ritual, porque o fogo
talvez seja o elemento mais sagrado para a gente. Não dá para comparar com água, mas tem essa questão do fogo, né? Como algo sagrado, e aquilo parecia fogo, mas às vezes lembrava outras coisas, né? Quando você fala, você traz um plástico, tem uma coisa que parecia isopor, era isopor, aquele branquinho no vídeo? Aqueles pontinhos. Era sal grosso. Ah, sal grosso, e eu fiquei em dúvida, né? Eu acho muito curioso quando a gente começa a trazer, porque os rituais, geralmente eles têm um espaço para acontecer, né? E esse trazer para a vida com elementos bem assim, que não são os da natureza, sabe? Às vezes essa remissão me remeteu à plástica, depois me remeteu à pipoca, que a pipoca é usada em alguns rituais, né? Então, eu acho que essa ambiguidade foi muito rica, assim, para mim, né? Na minha experiência do vídeo. E da Amanda, para mim, chamou muito a questão do áudio também, apesar de não ter áudio, as pinturas, porque isso não sei se é uma experiência minha, da minha geração, que é um pouquinho não, bem antes de vocês, mas que a minha tia tinha uma concha grande, também ritual, que ela comprou numa casa de umbanda, e que a gente punha no ouvido, e que ela falava assim, quando você põe a concha no ouvido, você ouve o mar. E, tipo, eu não parei de fazer isso. Onde eu vejo que tem concha que cabe no meu ouvido, porque aquilo para mim foi um enigma tão grande. É um barulho, não é o barulho do mar, obviamente, mas que remete ao mar. E como você pôs as conchas viradas para cá, e as pessoas querem chegar junto, parece assim, acho que se eu estivesse lá, eu ia querer encostar o ouvido, sabe? Então, me remeteu muito para uma coisa auditiva. Sim, realmente bem poético, né? Porque você vai se aproximando para ver com o corpo, mas dá vontade de ouvir também, né? Da Isabela, eu lembro do seu trabalho, me marcou muito o trabalho filé, não foi? Não é seu, o trabalho filé do ano passado? Me marcou demais aquele trabalho. Talvez porque na minha família também tem uma tradição das mulheres crocheteiras, sabe? Assim, dessa coisa do ofício, da mulher que borda e tal. E eu acho muito curioso, porque tem muito a ver, né? Essa coisa da calcinha, do sutiã. Também na minha época, que eu não sei se tem mais alguém aqui, teve um comercial muito famoso daquele cara que também é muito famoso, que eu esqueci o nome, Washington Oliveto, da menina que põe sutiã, aí ela sai na rua. Foi um sucesso aquele comercial do primeiro sutiã, acho que era de uma marca de lingerie e tal, e que ela orgulhosamente mostrava assim o sutiã embaixo da blusinha branca, sabe? Como tem muito a ver, né? Essa coisa com o comportamento, como a gente deve se comportar, e da peça íntima, assim, né? Que tem que fazer parte da vida da gente. Eu lembro que eu chorei muito quando foram comprar sutiã para mim, porque eu não queria sutiã. De jeito nenhum, detesto sutiã até hoje, eu não sei por que existe sutiã. E essa coisa do OB, assim, aí eu vou compartilhar um pouco a minha experiência, que eu acho que vai um pouco nisso, assim, eu acho que realmente tem diferentes formas de encarar, né, o uso desses objetos, inclusive o coletor menstrual, por exemplo, eu tentei usar, não me adaptei, um coletor menstrual, que ele é muito mais ecológico, muito tudo, mas eu acho que tem muito a ver com a mulher que trabalha, sabe, porque eu lembro, assim, que quando eu ficava muito tempo longe de casa, que eu sabia, vou ter que ficar muito tempo na rua, eu tenho que tampar, entendeu? Porque, tipo, as coisas, a gente parece que não tem um espaço muito de liberdade para aquilo fluir, entendeu? Agora, quando eu estava em casa, eu estava tranquila, não, assim, não vou pôr. Eu acho que tem muito a ver mesmo essa coisa com os controles, né? Embora haja diferentes maneiras de lidar, né? Porque a gente tem que lidar com essas questões, tem gente que lida mais numa boa e tem outras que colocam em questão, assim. E tem essa coisa também da calcinha do sutiã como uma coisa afetiva, né? Assim, de você ter um carinho com aquilo. Então, acho que tem uma ambiguidade nessa relação com esses objetos femininos. E finalizando meu comentário para a Ingrid, eu fiquei muito, assim, tocada com a sua fala. Totalmente, eu não sei como você consegue lidar, porque essa experiência de 2 anos da pandemia, para mim, foi extremamente difícil, né, lidar com a quantidade de mortes, fora a morte que você fala que no Brasil a gente também está acostumada com chacina, que a galera entra lá, mata 50 de uma vez, que vira uma rotina, mas especialmente na pandemia foi muito difícil, né?
E eu não sei como você lida com isso, e fiquei curiosa, assim, para pensar na sua dissertação, como você está levando essa discussão, assim. Se você leva mais para a questão processual, se você está pensando conceitualmente algumas coisas. É isso, eu também falei muito. Bom, essa pergunta é uma boa pergunta, porque ele está chegando, a dissertação para todo mundo, é o dia 15 de fevereiro, está convidados, podem assistir, mentira, mas verdade, está chegando, né? E, bom, foi muito estranho, porque antes da pandemia eu fazia a morte direto, né? Eu pegava a imagem de morte e eu desenhava muito, muito, muito. Aí, quando chegou a pandemia, não tinha corpo para fazer tanto assim, estava bastante mexida, tinha muitas forças comuns, que não, assim, o processo da pandemia foi uma morte estranha, porque não develaram tanto o corpo, né, até porque não podia, o vírus e tudo mais. Mas ali a pesquisa deu um virinho mais para uma morte animal e vegetal, que tem tudo a ver, né? Mas agora estou levando numa boa de novo, e eu acho que é muito estranho, porque antes da pandemia era muito, muito difícil encontrar material, não que falassem da morte, sino da importância de falar da morte na cotidianidade, na atualidade, né? E depois da pandemia, agora encontro muito material para falar, porque eu acho que as pessoas precisaram de um pouco de ajuda para entender tudo isso. Eu acho que, para mim, de certa forma, eu estava preparada, porque já tinha lido muito, já tinha muitos artigos, já tinha escrito muito, pensado e tudo mais. Aí eu acho que é assim, que a pandemia deu uma brecha para que a gente pudesse pensar a morte de novo, né? E encontrar outras questões, não pensar que a morte é uma coisa estranha, que vai chegar um dia no final das nossas vidas, sino que está muito perto da gente, realmente. Sim. Vocês têm algumas outras questões, comentários? Eu ia te perguntar, Ingrid, aproveitando, enquanto não sei se vai ser o último comentário, mas eu estou na dúvida. Você tinha dito que essa imagem que a gente apresentou, você apresentou aqui na exposição, é um fragmento, é isso, né? Isso. A original, ela é grande. Aí você fala também da aproximação e tal, né? E aí a minha pergunta é, por que você decidiu expor esse fragmento e não aquela grande? O que tem a ver esse escolher detalhes de uma obra grande? Ou a obra grande você não quer apresentar, ou ele também está apresentado? Eu fico assim, o que aconteceu aí? Não, foi assim, uma escolha, porque eu acho que a imagem grande, já trabalhei bastante com ela, já. E eu queria mostrar aquele zoom, porque quando você vê aquela imagem grande, você nem consegue ver direito, não consegue distinguir, você distingue uma paisagem, né? É mais com essa cara de paisagem, é muito maior, a escala faz com que também não seja tão íntimo. Na hora que eu coloco o zoom e vou me aproximando de um cantinho ali, só naquele cantinho, só naquele fragmento, já tem mais de 10 crânios, já tem mais de 10 pés. Então, é tipo uma noção muito estranha, né? Lógico, se a gente tivesse a grande, a mediana, a pequenininha, depois da desaparição, é muito mais didático. Mas também eu achei que era uma proposta simplesmente para assim, muito sucinto, né? Você Daquela nos produção. aproximar diretamente, uma coisa assim. É. Não nos convidar, nos aproximarmos para entrar em detalhe em uma obra maior, mas sim entrar no detalhe do detalhe, uma coisa assim. Isso, foi mais como, tipo, apresentar, olha aqui. Olha Pequeno, aqui, mas olha aqui. mas olha mais. Isso. Ok, tá bom. Gente, se vocês não tiverem alguma outra questão, pergunta, comentário, a gente daria, então, por finalizada a nossa conversa. Aí vocês me dizem, podemos fechar, então? Eu só queria falar uma coisinha Ok.
que isso que a Mayra falou, assim, eu acho que você está certa, porque é uma coisa mesmo que eu penso muito nesse meu trabalho, que eu tenho um discurso a partir da minha experiência, né? Mas eu penso muito na questão de pessoas que menstruam no geral vão ter experiências distintas, né? Se essa experiência ela é traumática, se ela não é, que nem no meu caso acabou sendo uma experiência um pouco traumática, assim, a minha primeira menstruação e os anos seguintes pautados na menstruação. Mas realmente, assim, eu acho que é um pouco desse vício de linguagem que eu tenho, porque agora, retomando a fala que eu fiz, né, eu falei muito corpos femininos, o corpo da mulher, só que não necessariamente esse uso de roupa íntima, de absorvente, etc., vai falar somente sobre o corpo da mulher, né? Porque no meu caso, a minha experiência é como mulher cis, né? Então, isso que você falou, né, eu concordo, só para esclarecer, mas eu acho que essa é uma inquietação que esse trabalho acaba provocando também, sabe? Porque é muito conflituoso isso. Por que eu coloquei as roupas íntimas, né? A roupa íntima de criança e a roupa íntima de adulta. Porque tem essa expectativa muito forte de que a gente use um determinado conjunto, que nem na roupa íntima da gravura do segundo sutiã, né? É um sutiã com bojo, de renda, calcinha fio dental, é uma outra relação com a outra roupa íntima, né? Que é um topinho, uma calcinha mais confortável. Então, a gente passa por essas mudanças. E agora, fazendo uma ponte com o que a Maria falou, né, do meu trabalho que eu apresentei ano passado, para quem não lembra, eu apresentei dois tapetes, né? Um que chama filé e outro que chama mulher fruta. O que eu vejo um pouco de semelhança nesses trabalhos é que eu tento trazer para as artes objetos que são considerados banais, assim, prosaicos, porque tapete de crochê é uma coisa que quase todo mundo tem em casa, roupa íntima é uma coisa que todo mundo usa, mas a gente não necessariamente traça relações ou a gente não cria uma reflexão sobre esses objetos, mas eles são carregados de sentido, são carregados de símbolos. Então, essa é uma relação que eu vejo assim, nesses dois trabalhos. Eu tento fazer uma abordagem com esses objetos que são considerados prosaicos, né? Mas que são carregados de sentido. Amanda? Uma coisa que eu fiquei pensando também na discussão é como a potência semântica que um símbolo carrega pode suscitar discussões diversas, né? Então, por exemplo, o seu trabalho está inserido numa questão autobiográfica que é compartilhada por muitas pessoas, mas não necessariamente porque ele está inserido nessa sua perspectiva, ele é só isso, existem visões múltiplas. Então, por exemplo, o conjunto de sutiã de adulto, né? Para a gente ele é uma coisa, mas para uma pessoa que tem uma experiência diferente da nossa, é outra, tem outra carga simbólica. E o fato de você estar representando eles é uma forma de levantar um debate sobre isso, é muito rico também. Sim, com certeza. Mayra? Isabela, queria até dizer assim que retomar o que eu tinha dito, né? De que seria totalmente possível colocar não só o trabalho desse ano, mas o do ano passado também, os seus trabalhos, dentro de uma curadoria de exposições sobre mulheridades várias, né? Outras experiências corpóreas, de mulheres cis, mulheres trans, enfim. Porque a obra, ela não traz uma questão direta da cisgeneridade, né? Por isso que eu falei da questão da fala, né? E esse lugar das roupas, agora no Dia das Crianças, eu comemorei 28 anos de menstruação. Minha menarca aconteceu há 28 anos no Dia das Crianças.
puta que eu pariu, né? Eu tinha 9 anos de idade, gente, um horror na Terra. E isso hoje, do lugar que eu tô, eu fico pensando, nossa, eu vou entrar na menopausa muito cedo, né? Porque eu menstruei muito cedo. E isso vai gerando outras inquietações, né? E aí esse lugar, né, das roupas, vou até deixar um convite, no final de novembro eu vou performar no Sesc São Caetano, e eu parto justamente das roupas, então eu parto das duas coisas que compulsoriamente cobriram os meus seios. O meu primeiro sutiã, que foi comprado numa feira, compulsoriamente, porque eu estava sofrendo bullying na escola, porque eu já tinha peito e eu não queria usar aquela roupinha de uniforme do Estado, né, transparente, todo mundo via o peito, todo mundo notava o peito, e eu estava negando o peito, porque eu não queria ter peito. E depois a camisola de amamentação, né, que daí tem todo esse outro lugar, né, desse corpo que agora alimenta, que está numa prática antissistema, anticapitalista, porque produz o próprio alimento de graça, né, mas que também tem que ser coberto, porque senão vira pornográfico. Nossa, vou relatar aqui uma situação ridícula, mas eu tomando um café, minha filha mamando, e ela fez o que todo bebê faz, que é largar o peito em algum momento, e eu simplesmente esqueci que eu estava com o peito de fora, porque eu estava tomando meu café. E aí aquilo virou uma situação, e eu fiquei tão irritada com a abordagem que eu espirrei leite na pessoa, assim, porque é sobre isso, entendeu? Me deixa alimentar a minha criança. Então, esse lugar da roupa que... dessa roupa que cobre, né? E a gente está numa vivência que ainda a gente é muito pouco coberta, mas ainda assim a gente é coberta compulsoriamente, né? Não pode tomar um solzinho no peito na praia, né? Que vira uma questão. Então, assim, eu acho que são questões super importantes da gente trabalhar, e as tuas obras, elas, para além de todas as questões estéticas e técnicas que estão ali, poxa, você está lidando com uma técnica difícil pra caramba, né? Tem uma dimensão política muito posta, né, muito posta, e é muito interessante a gente ouvir, né, as diferentes relações do público, porque o público é sempre vário, né, então quando a gente pensa uma coisa, a gente parte do nosso lugar, e ouvir as pessoas sobre, assim, eu acho muito, muito, muito rico. Mesmo, assim, mesmo. Ver que às vezes você faz um negócio, o negócio chega de outro jeito, você fala, meu Deus do céu! E aí pensar sobre isso, né? Porque eu acho que aí, nesse jogo, né? Entre a ideia, o material e o olhar do outro, que a obra se constitui de fato, né? No espaço, assim. Então, não sei, eu gosto muito de pôr para rodar as coisas antes, assim, ouvir, sabe? Perguntar para a gente que é de outras áreas, assim, chegar na padaria com a imagem e falar, o que você está vendo aqui? É muito legal, assim, eu recomendo essa prática, porque a gente ganha muito com ela, assim, é muito rico. Mas é isso, meninas, brigadíssima pelas falas, foi muito bom poder ouvir vocês. Obrigada a todas e a todos e a todos pelos comentários, realmente é muito enriquecedor ter esse momento, né, essa troca de olhares, de a gente poder questionar coisas e também de ter nosso olhar e poder ver como se vai transformando, né? Essa questão, ontem falamos dos referentes também, de como a gente está cheio de referências e esse pode ser um momento de referência também para nós, né? Cada uma vai pegando trechinhos. Bom, eu acho que então é isso, né? Pessoal, bom, eu só tenho a agradecer para vocês pela presença, pela participação, parabenizar os artistas pelo trabalho, a comissão também sempre aqui abrindo esses espaços, e convidamos para continuarem conosco. Hoje teremos outra mesa chamada Tessituras Narrativas, Estratégias Críticas e Autocríticas em Materialidades Diversas, vai ser às 13h45. Outra coisa, para acessar também a programação completa do evento, está aqui nos comentários o link da exposição também está ali, eu compartilhei também. Vocês podem compartilhar também esse link, lembre-se que enquanto mais compartilhamos, mais visibilidade também. Tem o link da lista de presença também, e convidamos para participarem no ano que vem, não deixemos morrer esses encontros, por favor. Então, é isso, gente. Muito obrigada e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Muito obrigada.